Boa tarde, eu estava fazendo o teste aqui, demorei. Na verdade, estava tocando aqui uma canção e aí acabei me perdendo no início aqui. Sul-americano, da banda Baiana System, com o cantor Manu Chao, né? Francês, Manu Chao, francês, espanhol, na verdade, né? Franco-espanhol, Manu Chao, e uma canção que muito importante, muito interessante para esse atual contexto. Vamos lá, então. Dividir um pouco o diálogo, né, apontando e destacando as paralisações da semana passada, né? Não tem como não deixar de falar, então, né? E as estimativas é de que a paralisação da educação, a paralisação contra os cortes que o governo federal estabeleceu na educação da semana passada, tem mobilizado muita gente, bastante gente, não é? E do ponto de vista de se moldar e se mover de maneira bastante heterogênea do ponto de vista dos aspectos ideológicos, né? Eu vi aqui em Chapecó, por exemplo, eu vi pessoas que votaram no Bolsonaro nas ruas, não é? E você querer menosprezar de maneira despolitizada, né, o ato porque alguém puxou uma bandeira Lula livre, enfim, querer caracterizar isso do ponto de vista e chamar isso de oportunismo, me parece que não é a melhor das estratégias. O fato é que se algumas pessoas, e muitas pessoas que estavam nesses atos, estão afinadas ideologicamente com as ideias, então, também de destacar, né, esse estado policialesco que levou à prisão o ex-presidente Lula, não é? O fato é que é o seguinte, que esse espectro, digamos, acho que foi muito mais amplo, né? Nós tivemos uma heterogeneidade no campo da esquerda, não é? Nas ruas, mas houve também pessoas que não estão afinadas com o campo ideológico das esquerdas que também estiveram nas ruas, sejam professores, sejam estudantes, sejam técnicos administrativos em educação, sejam pessoas eu vi bancários, eu vi pessoas que trabalham no judiciário, agricultores familiares, aposentados, enfim, e estiveram nas ruas, não é? Engrossando este caldo, né? Aqui em Chapecó, pela manhã uma aula pública com o professor William Simões, pela tarde uma aula pública com o professor Maurício Siebert, e em ambos os atos, né, as aulas públicas, elas não tiveram aquela dimensão de gente assim, mas o ato da caminhada, no caso pela Avenida Getúlio Vargas, foi muito significativo, foi muito grande, assim, eu não saberia precisar em quantidade de pessoas, mas eu estimo que mais do que 2.000 pessoas, com certeza, não é? Eu não saberia, alguns até comentaram 5.000, outros 6.000, eu não sei precisar, talvez seja até um exagero, né, esta quantidade de pessoas, mas somando os públicos, pode ser que sim, somando os públicos da manhã, da tarde e da noite, pode ser que inclusive tenha dado mais do que essas pessoas, muito embora algumas pessoas tenham se replicado, né? Tem pessoas que tiveram de manhã, de tarde e na noitinha, né? O fato é que deu bastante gente, né? Se anunciou 250.000 pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte, 200.000 pessoas no Rio de Janeiro embaixo de chuva, e uma cena muito bonita. Brasília se falou ali 70, 80 mil, mesmo público aí de 70 a 100 mil para Natal, cerca de 100 mil pessoas aí para Salvador, Fortaleza e Recife, atos grandes em Porto Alegre, em Uberaba, em Teresina, em Belém, né? Até mesmo em Curitiba, em Florianópolis, um ato significativo, muito grande, né? Algumas pessoas falaram alguns relatos aí em 30.000 pessoas, não é? E se pulverizaram por várias cidades. Aqui no Oeste nós tivemos em Pinhalzinho, em São Miguel do Oeste, né? Enfim, teve em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, teve em Erechim, teve em Passo Fundo, teve em Ijuí,
né? Teve em Laranjeiras do Sul, do Paraná, teve em Francisco Beltrão, né? Assim, vários e vários atos pelo país pipocaram, né? Nos grandes e nos médios centros, e inclusive em cidades pequenas, de 14, 15 mil habitantes, como é o caso de Pinhalzinho e de Cerro Largo, por exemplo. Mas o fato é que as pessoas se posicionaram, né? Se posicionaram contra os cortes, né, nas universidades públicas e que se refletem na educação, grosso modo, toda a educação pública, não é? Mas também se posicionaram por nessa pluralidade do pensamento, dos atos, né? As pessoas, junto com estas pautas, elas colocaram outras pautas e elas ganharam densidade, né? Houve quem puxasse o fora Bolsonaro, que eu particularmente não acho que é a melhor solução, inclusive para a classe trabalhadora, né? Você querer purificar este processo de desmonte nacional, porque as elites econômicas começaram a perceber que há um incapaz de fazer esse processo todo, né? E está sendo desgastante para eles, não é? Mas eu não entro nessa vibe. Né? Houveram as pessoas que colocaram o Lula livre e elas são livres para fazer isso, não é? Até tem uma brincadeira, né? Lula livre, mas nem tanto, não é? A brincadeira de que a partir da revelação do Bresser Pereira, quando visitou o Lula, e de que ele estaria apaixonado e com uma namorada agora, né? E tem até nome, inclusive, né? Rosângela, socióloga de 52 anos, não é? Engajada politicamente, e que Lula estaria querendo se casar, ele é livre para fazer isso, não é? Há 2 anos que sua esposa, de mais de 40 anos, faleceu, não é? E como toda pessoa livre, né? O amor também é livre, né? Então, o amor livre, Lula livre, né? E que seja feliz. Ah, nesse sentido, também a pauta das pessoas ela também residiu nesse sentido, no meio, não é? Eu não considero como oportunismo. Senão a gente vai dizer que nas marchas de verde e amarelo contra a corrupção, né, além da hipocrisia, tinha as faixas, ou do movimento dos caminhoneiros, né, tinha as faixas pedindo intervenção militar. Né? A democracia comporta até isso, um pedido de golpe. Não é? E também há várias outras reivindicações do ponto de vista da autonomia universitária, do ponto de vista da valorização da democracia, do ponto de vista do fortalecimento da democracia, né? E isso vai se reverberar, né? A UNE está chamando mais um ato do dia 30, e no dia 14 de junho nós vamos ter mais um ato, né? Que possivelmente envolverá as pautas da educação, mas que desta vez se reflete, então, na questão da Previdência. Eu não vou entrar na temática da Previdência, não é esta a prosa de hoje. O fato é que se estimou, então, 2 milhões de pessoas na semana passada, e isso foi um ato extremamente significativo, né, que repercutiu nas redes sociais, nas mídias, né, e fez o atual presidente, perder o rebolado, né, ao chamar as pessoas de idiotas úteis e de imbecis. Né? Acho que ele começa a mostrar que perdeu, digamos assim, o compasso, né, que a presidência da República não consegue, na presidência da República não consegue dar as respostas, não é? E começa a se perder, começa a perder a base governista, começa a perder aliados, né? As críticas ao Bolsonaro partiram do MBL, que reconheceu o tamanho dos atos da educação, o MBL reconheceu, recebeu críticas da Joyce Hasselman, não, da Janaína Pascoal. O Lobão já começa a jogar a toalha, não é? E, de certa forma, até o Luciano Hang da Havan meio que tirou o corpo fora, e nós começamos a ver, né, um desgaste. Né? E a gente vai ver agora, nesse domingo, né, os atos bolsonaristas sendo chamados, não sei porquê, né? Tipo, não há uma clareza destes atos, né? A não ser uma lógica de quem se precavém de algo, né? De algo que no horizonte futuro eu ainda não consigo vislumbrar de fato, né? O fim do governo Bolsonaro, mas o fato é que ele virou uma espécie de estorvo, né? Para as reformas neoliberais, que eu sou contra. Por isso que o Bolsonaro, para mim, tem que ficar também, né? Também.
E também porque ele foi eleito. E pedagogicamente, se está ruim, se não está conseguindo governar, pedagogicamente as pessoas têm que aprender, né? Eu não acho que se troque um presidente ao bel prazer. Isso para mim é coisa de golpista. E eu não sou golpista, eu não faço parte de golpe. Se o devido processo legal, né, se estabeleça para se caçar um presidente, né, se há um pretexto, né, jurídico do ponto de vista da cassação, mesmo assim, a nossa lógica presidencialista, né, está extremamente esgarçada com o impeachment de 2 presidentes, a última por uma base legal altamente questionável, que eu qualifico como golpe, né, que é o golpe contra a presidente Dilma. Eu considero o impeachment da presidente Dilma uma falcatrua assentada numa retaliação do Eduardo Cunha, né, que para mim já por si só, né, já é o uso indevido do poder, no caso. Tá muito claro, muito límpido para mim essa questão. Pois bem, esse é um dos debates, né? O segundo debate é o debate da economia, né? O Boletim Focus, né, o Boletim do Mercado, hoje rebaixou o crescimento econômico do Brasil. Mais uma vez, pela 12ª vez, o Boletim Focus rebaixou. E olha que nós não terminamos o mês de maio, né? Nós não chegamos na metade do ano. E a projeção de crescimento ela baixou mais da metade. Ora, os sujeitos do mercado, os operadores do mercado, não conseguem acertar uma previsão de crescimento, que eles colocaram otimista no ano e querem me dizer que o cálculo atuarial para 2060 vai ser tal, né? Ah, que o déficit da Previdência em 2060 vai ser tal porque a expectativa de vida tal. Isso para mim está no campo da projeção, né? Ou talvez não é nem ciência econômica, a gente poderia dizer que é astrologia, né? E pensando a variável, e aí eu fui ler, no caso, né, a proposta de reforma da Previdência, e me chamou a atenção 2 pontos. Um que está na página 48, se não me falha a memória, é o item 6, que fala sobre a questão fiscal. Ele se refere à questão fiscal só como a receita das despesas da Previdência, né? Ora, a questão fiscal, se a gente for pensar, para começo de conversa, o bolo do gasto do orçamento, a Previdência responde por cerca de 23%, 24%, né? Mas os juros e amortização da dívida responde a 42%, 43%, né? Então, nós estamos falando de um gasto, né? Uma questão da receita muito maior. Primeiro. Segunda questão, os juros e amortização da dívida, aí eu faço como indagação. O que eles geram de receita para o país? O capital vadio, o rentismo, né, que é quem quer aprovar a reforma da Previdência, o que eles geram de receita para o país? Porque, na verdade, quando a gente está tratando da Previdência, a gente está tratando de algo que ainda você faz um pouco de distribuição de renda com a Previdência. Porque o seguinte, por que existe a aposentadoria? Porque quem produz a riqueza, e quem produz a riqueza não é o dono do meio de produção, né? Usando um termo marxista, quem produz a riqueza é o trabalhador, né? Porque o dono do meio de produção, ele nem precisa se aposentar, porque se ele gerou riqueza, ele vai ter essa riqueza na poupança, no caso, né? A riqueza para si, né? Na poupança, nos fundos de pensão, enfim, alguma coisa ele vai ter, né? E tem bens que ele pode vender para pagar despesas médicas, enfim, ele vai se virar, né? E ainda mais com a questão tributária brasileira, que depois a gente vai falar um pouco melhor, né? Agora, o trabalhador, ele só vendeu a sua força de trabalho, né? Por mais que ele poupe bastante, né? Um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, que ele consiga poupar, né? Que ele consiga levar uma vida muito bem espremendo daqui e dali, ele se aposentou, ele conseguiu ter uns 20 mil reais na poupança. Mas é o seguinte, esses 20 mil reais se esgarçam muito rapidamente, né, se você não tiver uma renda. Então é para isso que existe a Previdência. É para que as pessoas, é um direito humano, né, o trabalhador que gerou riqueza para um dono do meio de produção, né, quando ele chega na sua velhice, que ele não tem mais força de trabalho para vender, ele se aposenta e ele tem um salário para isso, que era para ele poder ter sobrevivência até que ele viva, né? Essa que é a premissa da Previdência. A Previdência ela tem uma premissa de direito humano, né? De direito humano. Esse é o pressuposto. E mais do que isso,
Em alguns locais do país, é a Previdência constituída na Constituinte de 1988 que passou a fazer um processo de inclusão social, junto com o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, cá entre nós, nós estamos falando de uma ninharia orçamentária, né? Mas ele também faz um processo de distribuição de renda, gradual, pequeno, mas que colocou o miserável no mercado consumidor. E isso fez com que o Nordeste brasileiro, por exemplo, crescesse mais, também foi um dos fatores, crescesse mais do que a média brasileira nos anos do governo Lula. Mas a Previdência, a aposentadoria rural, por exemplo, vamos pegar Coronel Freitas, né, um município aqui do ladinho de Chapecó, que tem uns 12 mil habitantes, uns 6 mil deles vivem no meio rural. E hoje o meio rural dos pequenos municípios do oeste de Santa Catarina, com o fim de sucessão familiar nas propriedades, ele está muito constituído por aposentados. E estes aposentados fazem a economia girar. É só você chegar na Avenida Santa Catarina, lá em Coronel Freitas, e você vê o quanto de agricultor familiar que está no supermercado, que está na loja de eletrodoméstico, na loja de roupa, né, que para lá tomar uma cervejinha no bar, que compra um X, né, que vai na cabeleireira, que vai no cabeleireiro, no barbeiro, enfim. Você está girando a economia. Então, na verdade, o processo da aposentadoria rural, por exemplo, né? E se você pensar em querer destruir a idade mínima do meio rural, você tá brincando com a expectativa de vida. Porque é o seguinte, a aposentadoria rural, seguridade especial para um salário mínimo, tá? É isso que nós estamos falando, tá? Um salário mínimo. Nós não estamos falando de 20 mil reais, nós estamos falando de um salário mínimo, tá? Para a mulher que chegou aos 55 anos e se aposentou, e que muitas vezes ela continua gerando receita, porque elas continuam trabalhando. Eu sei da minha mãe continua trabalhando, meu pai. Eles têm vaca de leite, e a venda desses litros de leite gera ICM, gera retorno financeiro. Tá? Mas esta aposentadoria também é uma maneira, ela comprou um sofá novo, ela comprou uma estante nova, ela comprou uma TV nova, ela comprou uma parabólica nova, tá? A partir da aposentadoria, né? A minha mãe se aposentou antes, meu pai aposentou faz 2 anos, quando fez os 60 anos, né? Essa ideia da seguridade especial, né? Também tem a ver com expectativa de vida, porque se você construir uma média da expectativa de vida dos homens do meio rural, olha, você não chega na expectativa de vida que nós temos. O uso de agrotóxico diminui a expectativa de vida. A baixa ida, principalmente dos homens, para o médico, né? Dos homens do meio rural é impressionante, sim. A baixa praticamente não fazer exercícios físicos, né? Algumas dessas pessoas, a questão do consumo excessivo, né? Vários casos, né? Ou dos vícios, né? Do tabagismo, do alcoolismo, né? E que rebaixam a expectativa de vida destas categorias sociais, tá? E no Nordeste brasileiro você tem outros agravantes. Você tem um passivo do passado, né? De subnutrição, inclusive, nos anos 90, em vastas regiões, né? De pobreza, de doenças assim que ainda estão presentes. Por mais que você tenha melhorado as condições sociais, você não tem essa lógica de... É possível que no meio rural o tempo de contribuição das pessoas não é equivalente ao tempo que elas receberão de aposentadoria, de um salário mínimo. Tá? Pois bem, esse é um fator. O outro fator é que nós estamos falando que o problema não é nem discutir idade mínima, discutir tempo de contribuição. Eu não estou falando disso, eu estou falando do regime de capitalização, que para mim esse é o pressuposto básico. A reforma trabalhista, ela veio para desmontar o varguismo, né, nas nossas relações de trabalho. A CLT era uma maneira de você causar um certo equilíbrio, né, nas relações de trabalho. E por isso que o seletista, se ele não entrar na reforma da Previdência, na verdade, pouco importa. Porque uma jornada intermitente de trabalho não vai aposentar ninguém. O sujeito vai ter que ter uns 40 anos trabalhando para poder comprovar 20 de contribuição. Tá? Então, independente disso, o trabalhador seletista, nessa nova reforma da trabalhista, ele vai ter que
ficar ali aos 68, 70 anos para poder se aposentar. Isso está claro, está desenhado para você integralizar a aposentadoria. O problema é o modelo de capitalização. O modelo de capitalização do senhor Paulo Guedes é você destruir a previdência privada pública e solidária para transformá-la em privada e dos bancos, do rentismo. E nesse sentido, a Globo pode dar o seu cacete aí no Bolsonaro e tal, mas ela está extremamente alinhada. O editorial da Folha é contra o Bolsonaro, mas ele está extremamente alinhado à reforma da Previdência. O editorial do Estadão é a mesma coisa, o editorial do Globo é a mesma coisa. Por quê? Porque eles fazem parte desse conglomerado rico que hoje observa no Bolsonaro um estorvo. Mas eles... não é o estorvo é o isolamento internacional, o estorvo é as bobagens que ele fala, o estorvo é a família, os filhos aí fazendo desculpa, ia falar um palavrão, mercadoria, então, né? Vamos usar um termo mais suave, tá? E que atrapalha, inclusive, o processo de negociação no Congresso Nacional, tá? Então, por isso que eu comecei lá no comecinho dessa live, eu disse, eu não incorporo um fora Bolsonaro, né? Não nos cabe, né? No popular, quem pariu o Mateus que o embale, não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. O meu candidato a presidente se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, né? E foi retirado num processo arbitrário e golpista por um juiz que hoje é o ministro da Justiça e foi confessado pelo presidente da República, que tem a sua vaga ao STF consolidada, praticamente. Foi esses os termos. Aí tentaram relativizar, porque viram que esta fala não devia ter vindo a público, né? Todo mundo sabia, mas não precisava da confissão do presidente, tá? E depois disso, o meu candidato a presidente se chama Fernando Haddad, né? E não por Fernando Haddad, por Lula, né? Então, esta responsabilidade não é minha, né? Também não quero, como fazem os ciristas, que nos transfiram a responsabilidade. Afinal, se as pessoas queriam votar no Ciro no segundo turno, elas deveriam ter votado no primeiro, né? E vai para o segundo turno quem faz mais votos. Então, assim, aqui não estou querendo entrar em confronto, não é nada disso. A questão é, Haddad, 20 dias de campanha, fez 31 milhões de votos. Ciro, em 4 anos, construindo e tentando consolidar a sua candidatura, fez 13 milhões de votos. Haddad foi para o segundo turno. Tá? Tinha rejeição. Sim, é verdade, mas foi para o segundo turno. Tá? Então, a gente não tinha como espancar as pessoas, vamos votar no Ciro. Tá? Eu estou só me precavendo, porque senão daqui a pouco eu, César Capitânio, petista, filiado e tal, militante histórico de todas as lutas populares e tal, vou ser responsabilizado pelo governo do Bolsonaro, porque eu queria votar no Lula. Né? Então, desculpe, mas daí você está afrontando a democracia e o pior de tudo, querendo que o PT lá atrás tivesse se ajoelhado a este processo de desmonte nacional que tem a Lava Jato também como um fator, né? Aliás, cadê o Dallagnol? Cadê o menino Dallagnol? Que silêncio é esse, menino Dallagnol? Cadê o teu jejum aí para tentar descobrir quem matou a Marielle, por exemplo? Cadê o teu PowerPoint aí falando do Queiroz? Eu tô achando que o menino Dallagnol não tá pagando a internet, né? Porque tá sumido o rapaz, né? Muito embora eu não tenho provas, mas tenho convicção, né? Usando a frase dele. Eu não ia perder a piada, né? Meus caros, então, voltando lá ao gancho lá de trás, que eu acabei falando e me perdendo, né? Ao documento da reforma da Previdência. Tem mais um detalhe, que é na página 53, nos itens 50 e 51, onde tem a argumentação técnica, né? Que eu gostaria que as pessoas dessem uma olhada. O que se qualifica como rico, né? O que se qualifica como rico? Lá eles colocam que os ricos se aposentam com média de R$ 2.221. Isso mesmo, gente, está escrito, está lá, que um rico se aposenta com R$ 2.221. Aí vem o trilhão do Paulo Guedes. O trilhão do Paulo Guedes é do serviço público mediano. A aposentadoria do serviço público mediano é entregar a previdência dos servidores públicos para o setor privado. É assim que você desmonta o caráter do Estado. É um ultraliberalismo que ninguém adota no mundo. É um modelo absurdo. E é isso mesmo. A qualificação de rico é R$ 2.221 a média de aposentadoria.
Então, assim, a questão fiscal, para mim, isso eu não sou um expert em economia, tá, gente? O que eu estudei de economia foi em geografia econômica e eu me debruço a ouvir aí o Eduardo Moreira, por exemplo, o canal dele no YouTube, muito bom, né? Dá uma lida aí sobre Maria Lúcia Fatorelli na Auditoria Cidadã, algumas coisinhas assim. É, o Fagani, né? Vi a palestra do professor Fabiano Jeremia, aqui da UFFS, que é economista, alguns argumentos que muito importantes a respeito dos pontos da Bolsa de Valores que se elevam. Né? E falando nisso, né, o dólar bateu 4,12 hoje. Né? Resta saber onde estão as pessoas que queriam ir para a Disney quando o dólar com a Dilma foi para 3,50, na verdade 3,60, acho que era algo em torno disso. Né? Então, absurdo, né? Absurdo você querer qualificar que rico se aposenta com R$ 2.221. Isso é não querer discutir aquilo que o liberalismo defende, que é a elite econômica, né? Que é discutir a questão da desigualdade, que esse para mim é o pressuposto nacional. Aliás, a questão fiscal para mim passa por isso também. A questão fiscal, ela passa por não é a questão previdenciária o problema fiscal. Em 2014, quando começou essa desgraça nacional, quando o senhor Aécio Neves não quis reconhecer a sua derrota eleitoral, e em 2015 o MBL foi para as ruas com as micaretas verde e amarela, nas ruas e essa gente toda aí, tá? Em 2014 a taxa de desemprego brasileira era 4,6%. 4,6%. Uma baixa taxa de desemprego. A economia brasileira ela tinha uma certa pujança. O boom das commodities tinha parado? Sim, é verdade. O boom das commodities tinha se fragilizado. Agora, o boom das commodities era só a única questão que fez com que o Brasil crescesse naquele contexto das eras Lula e Dilma? Eu questiono isso, porque hoje o dólar está 4,12, a balança comercial é positiva e o Brasil está em recessão técnica. Quando o Lula era presidente, o dólar estava 2,30, 2,40, e foi no governo Lula que as relações comerciais brasileiras se elevaram e nós tivemos um aumento da balança comercial. Tá? Mas o consumo interno também alavancou o PIB. O consumo interno, uma massa miserável que passou a consumir e uma massa pobre que ascendeu à classe média e consumiu outras coisas, fez com que o PIB brasileiro avançasse. Tem seus limites? Eu até questiono se de fato não há. Né? Nós criarmos um capitalismo de inclusão pelo consumo e sem uma lógica cidadã de refletir. Né? Tanto é que muitas dessas pessoas que compraram um Cobalt, um Siena, sei lá, um Onix, né, que é o nosso carro, né, acharam que viraram shake depois que compraram o seu apartamento Minha Casa Minha Vida, né, e votaram no Bolsonaro, tá? Tudo bem, é a democracia, faz parte, a democracia burguesa, mas o processo de não incorporação da importância daquelas políticas públicas do ponto de vista do desenvolvimento nacional, né? E que você pode perder, que você pode não conseguir mais pagar a tua parcela do Minha Casa Minha Vida, que você pode não ter mais carro, ou pode ter carro, mas não pode andar porque a gasolina está muito cara, ou a tua renda se achatou, ou o gás está muito elevado, que a universidade pública que o teu filho está estudando, daqui a pouco não vai mais se sustentar se não tiver investimento, né? E desmerecer o papel do Estado, né? As gigantes chinesas, né? As gigantes chinesas não têm esse tamanho sem o Estado intervindo, né? O Huawei, por exemplo. Aliás, o Huawei, os Estados Unidos, a Google barrando os aparelhos Huawei chineses, isso é guerra comercial, é intervencionismo puro. Como que as pessoas querem me vender a ideia de que o Guedes é um gênio? É um gênio do nada. Estudou em Chicago, mas nos Estados Unidos eles não adotam esse modelo de um Estado que se exime. Pelo contrário, um processo intervencionista é um processo de subsídio pesado na indústria, na agricultura deles, né? Trilionário. Trilionário os subsídios da agricultura dos Estados Unidos. Tá? Não dá certo. É um laboratório do mal para fazer o país ficar de joelho, virar uma neocolônia. Tá? Então, se o Bolsonaro está sendo este estorvo para este modelo de desmonte nacional, né, se ele atrapalhará algumas coisas,
se não há reação econômica, não vai ter. Não vai ter, na verdade. Não vai. E se o Bolsonaro é esse estorvo, que ele fique. Tá? Que ele fique produzindo esse desgaste no Dória, no ACM Neto, no Maia, no Sérgio Moro, no Mourão, no Amoedo, no nome que eles quiserem inventar dessa linha liberal, neoliberal, enfim, seja qual for a definição que queiram qualificar. O fato é, se nós queremos discutir questão fiscal, nós temos outros pressupostos para discutir. Nós temos reforma tributária, um imposto de renda progressivo, um imposto de renda sobre as grandes fortunas, o imposto sobre as grandes fortunas, desculpa, ou a questão do imposto sobre lucros e dividendos, né? Ou então, alguns vão odiar no caso, né? Mas por que não? Por que não, se há uma questão fiscal? Por que não a CPMF com uma desoneração nas movimentações bancárias baixas, né? Algum tamanho de movimentação bancária? Ah, mas porque daí as empresas. Claro, né? Porque a CPMF também é um mecanismo de controle, né? É um mecanismo de controle de movimentação financeira. Então, digamos assim, ao mesmo tempo que você arrota contra a corrupção, você tenta praticar a sonegação, que é um crime de corrupção, né? Porque se você tem um Estado nacional, você precisa de receita, você precisa de o imposto, na verdade, não há um mecanismo que exista no mundo sem o imposto. A mesmo que a gente pensasse uma lógica anárquica global, né? Um anarquismo global sem Estado, né? Enfim, não sei se isso seria possível. Eu estou talvez aqui divagando sobre algo que eu não conheço, que é uma leitura. Eu não tenho leitura sobre anarquismo, mas eu estou tentando fazer uma leitura sutil de não Estado, de abolição de tudo, né? Porque quando você tem o Estado nacional, você precisa de política pública para ele de fato sobreviver. O liberalismo econômico dito desta maneira, ele não se materializa. Aliás, o maior exemplo disso tudo é que essa história de livre mercado, ela é uma grande lorota, né? Porque os setores da economia, eles são pactuados entre os grandes grupos econômicos. Digamos assim, quem não percebe isso? Que as grandes corporações, elas fazem acordos, né? Você fica com tal nicho de mercado, eu fico aqui, nós fizemos uma fusão ali, nós passamos por cima dessa aqui, né? No setor de cervejarias, por exemplo, a cerveja tal está fazendo Colorado, a cervejaria Colorado está fazendo sucesso lá em Ribeirão Preto. Pois vem a Bembev, né? O grande setor de cervejas desse país, vai lá e compra a cervejaria Colorado. Né? Que livre mercado é esse? Engolir os menores? Mas não existe essa. O liberalismo econômico pensado lá atrás, na riqueza das nações do Adam Smith, ele era muito assentado na lógica produtiva. Hoje o capital, na verdade, ele quer patrolar pela lógica do rentismo, do capital vadio, que nada produz, né? Que nada produz. E quer viver do juro, da sangria, né? Das pessoas. Não é à toa que vira e mexe, as pessoas querem te empurrar um cartão, né? Ah, você vai comprar um móvel, mas compra no cartão da loja tal. Ah, não, eu parei com essa coisa, né, Tchê? Haja senha para você decorar, né? E outra, né? Ficar refém de uma lógica de consumo, né? Da financiarização de tudo, né? Aí quando as pessoas querem falar, porque nós temos que valorizar o capital produtivo. Mas quem é o capital produtivo? Vamos começar a discutir isso, porque assim, senão, se a gente for pensar do ponto de vista do capital produtivo, o MST deveria existir em todos os locais. Porque assim, não tem nada melhor para um município que o MST ocupar uma fazenda improdutiva, que está ali, alguma briga judicial, um sujeito que está nadando no dinheiro, então deixa aquela propriedade aí meio ao Deus dará para talvez forçar uma expansão urbana, né, uma área de loteamento urbano e tal. E aí geralmente estas áreas que o MST ocupa, né, daqui a pouco, é que nem o cara relatou, né, o prefeito aí do Paraná, né, o MST ocupou uma fazenda que estava improdutiva, a fazenda improdutiva do lado começou a produzir. Não, peraí, porque senão o MST ocupa essa aqui também, né? Que é o seguinte, né? Vou dar o seguinte exemplo, né?
As pessoas gostam de xingar o MST, né? O MST é, é, é o movimento mais xingado do país, no caso, né? Mas vamos imaginar que nós tivéssemos um processo de hiperinflação desse país, né? Hiperinflação, falta de produtos nas prateleiras. Eu pergunto para vocês, o que é que ia acontecer? Essa reflexão quem fez foi o Eduardo Moreira, né? O que é que ia acontecer com essas cerca de 1 milhão de pessoas que moram nos assentamentos do MST? Vocês acham que eles iam passar fome? Com certeza não, né? Nova Santa Rita, lá perto de Porto Alegre, o MST colheu 16 mil toneladas de arroz orgânico. Orgânico! Uma nova forma de produzir. O arroz terra livre, né? E eles estão fazendo cerveja agora, né? Estão usando uma empresa para fazer a cerveja terra livre, de arroz, cerveja de arroz. Quando você vai ali para Belardo Luz, você tem frigorífico de peixe. Quando você vai para o extremo oeste, Santa Catarina, tem o leite terra viva, tem frigorífico, tem abatedouro de aves, né, lá em Dionísio Cerqueira, no Conquista da Fronteira, né? Enfim, uma nova dinâmica produtiva, né? E que, ao organizar esta produção, valoriza inicialmente o alimento, para que as pessoas que lá vivem tenham um alimento e um alimento saudável, que essa é uma nova discussão. É uma nova discussão. E que parece uma coisa atrasada, bolivariana, comunista, petralha, né? Engraçado, né? A Europa tá avançando do ponto de vista, inclusive com vários países proibindo a transgenia, né? Os mercados de orgânico da Alemanha, quem visita a Alemanha, né, sempre relata isso, os mercados de orgânico da Alemanha são coisas fabulosas. As feiras de agricultores em Munique, né, estão em cada esquina, tá? Um novo formato, uma nova ideia, uma nova concepção, né? Obviamente que as mesmas empresas que lá estão ganhando com este mercado, né, produzindo tecnologia para retirar o agrotóxico, né, da produção, são as mesmas que vendem agrotóxico que não é proibido, que não é permitido na Europa para nós. O governo Bolsonaro tem liberado agrotóxico adoidado, né? Eu vi alguma matéria aí que 28 não permitidos na Europa foram liberados no Brasil, né? Então, assim, na verdade, o nosso capitalismo é o capitalismo de comprar o lixo, né? E essa lógica do capitalismo dependente e ultradependente vai se acentuar, né? Nesta lógica submissa de beijar a mão dos Estados Unidos, né? E nem é dos Estados Unidos, é do Steve Bannon, né? Que é pior ainda, não é? É um sujeito, um tosco, né? Que se especializou em produzir fake news, uma guerra de comunicação assentada nas fake news. Esse é o Steve Bannon. Pois bem, meus caros, um pouco do apanhado, um pouco da reflexão, né? Lembrando que a UNE chamou para o dia 30 mais uma mobilização, tá? O mote vai ser maior, talvez um pouco de exagero, né? Porque o ato do dia 15, ele foi bastante grande, assim, e surpreendeu a esquerda e a direita, e os meios de comunicação também, tá? Ficou muito escancarado isso, né? Que surpreendeu todo mundo, o tamanho dos atos. Ninguém imaginava que as pessoas imaginaram que eles iam ser bons, mas não no tamanho que chegaram, né? Mas também parabenizar a gurizada, né, dos movimentos estudantis, né, por esta pauta, por esta incipiente mobilização, e lembrar que então no dia 14 de junho mais uma mobilização, né, com vistas a enfrentar o processo de desmonte da Previdência. Meus caros, boa semana a todos, um abraço e vamos descansar, que eu já falei bastante aqui, está quase batendo 40 minutos, inclusive bateu o teto, né? Eu sempre tenho falado aí 32, 33 minutos, hoje extrapolou um pouco disso. Boa noite.